romantismo foi um movimento artístico e filosófico que surgiu no final do século XVIII na Europa, indo até o final do século XIX. Enquanto isso, na prosa romântica, iniciava-se de fato a produção de prosa literária no Brasil. Neste campo, o romantismo se dividiu por tendências, sendo elas: romance urbano, ligava-se à vida social, principalmente no Rio de Janeiro, descrevendo os tipos humanos encontrados naquela sociedade. Romance regionalista ou sertanejo demonstrava atração pelo pitoresco e tinha como principal característica a retratação da vida no interior do Brasil, seus hábitos, seu modo de falar, etc. Romance histórico. Tratou-se de uma revalorização do passado, trazendo ao romance personagens da nossa história, retratando-os de modo nacionalista. Romance indianista. Por fim, porém não menos importante, ao romance indianista, que teve como maior representante o romancista José de Alencar e como característica a idealização do índio como herói brasileiro, nobre e valente. Corte, romance urbano. O romance urbano ou romance de costumes designam as obras que retratam o Brasil, principalmente o Rio de Janeiro, no segundo reinado, 1831-1840. Apontam os aspectos negativos da vida urbana e dos costumes burgueses. Esses romances abordam as intrigas amorosas e as desigualdades econômicas. O fim é invariavelmente feliz e com a vitória do amor. Apesar de explorar a crítica dos aspectos negativos do ideal burguês, José de Alencar retrata o amor ideal, que vence todos os obstáculos no fim. Um exemplo de obra é Diva, de José de Alencar. Diva, José Alencar. Diva é um romance urbano de José Alencar. Nele, a heroína Emília, bela e rica filha mimada de um capitalista carioca, fica dividida e confusa ao frente ao amor de Augusto. Augusto, que médico, salvou sua vida quando ela era só uma pré-adolescente feia. E Emília ficam assim presas em jogos de amor, amizade e desprezo, que são por vezes infantis e outros humilhantes. Augusto declara Emília e diz não o amar. Por enfim, Augusto renega seu amor, Emília declara também não o amar. Augusto percebe ainda amar e eles vivem felizes para sempre. Província, romance regionalista. Origem do romantismo, Inglaterra e Alemanha, no final do século XVIII. O romance regional veio com a intenção de revelar paisagens e costumes pouco retratados nas antigas obras românticas. Os romances passam a adotar agora aspectos específicos de cada região, revelando assim um lado do país exótico. Cria-se personagens de valores dignos e heróicos, que promovem ao público leitor amor à pátria. A Escravizaura é um romance escrito por Bernardo Guimarães. A obra conta as desaventuras de Isaura, uma bela escrava branca, educada e de caráter nobre, que vivia em uma fazenda do Vale do Paraíba. Tornou-se um livro bastante popular, já na época de sua publicação, graças ao apelo abolicionista misturado ao sentimentalismo, que conquistou, sobretudo, o público feminino. Romance histórico. Gênero literário em que a narrativa ficcional se relaciona com fatos históricos. Surgiu no século XIX com o escocês Walter Scott. Primeiro romance histórico da literatura universal foi Varley, 1814. A narrativa é construída no tempo passado, em detrimento do tempo em que escreve o autor. Busca de legitimação dos fatos históricos através de documentos e referências históricas. Tentativa de recuperar estruturas sociais, culturais, políticas e estilos do passado. No Brasil, há importantes obras que reconstroem com detalhes a história do país, sendo José de Alencar um dos primeiros a escrever usando esse gênero. A obra Minas de Prata é o mais longo romance de José de Alencar. A fortuna que prometia as lendárias Minas de Prata de Robério Dias teria o poder de decidir o destino da colônia. Porém, Robério morre, mas deixa o roteiro para resgatar a mina com o seu filho Estácio. O maior problema do rapaz é o de ter um grande poder nas mãos sem saber usá-lo. Estácio, sempre justo, acaba por não desejar a riqueza material, mas salvar a honra do pai é casar-se com Inês. Enquanto o padre Molina, ambicioso, visa destruir o Império Católico. Entre reviravoltas e aventureiras batalhas, Estácio e Inesita ficam juntos, e mesmo tido como mortos, reaparecem casados e felizes.